Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos em mais um domingo, mais uma semana que está começando. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado e nós temos visto a mão do Senhor sobre nós, não é? Em dias de tantos tumultos e de tantas novidades e de tantas coisas que às vezes nós não sabemos direito o que fazer, em meio a tantas opiniões, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos abençoado as nossas famílias, os nossos maridos, os nossos filhos, as esposas. Nada tem nos faltado e Ele está conosco todos os dias. É certo que passamos esses dias aqui, o Senhor tem nos guardado e nos protegido, mas os nossos olhos devem estar firmes, olhando sempre para aquilo que nos espera, onde a palavra diz que é muito melhor do que nós temos aqui. Ainda que os nossos dias sejam bons, sejam agradáveis, o Senhor esteja nos abençoando, há algo muito melhor esperando por nós, não é? Que nós estejamos firmes neste propósito de aguardar a vinda do Senhor, de aguardar o momento em que estaremos próximos dele, onde não haverá mais nenhuma preocupação com o dia de amanhã, nem com a nossa saúde e nem com o nosso trabalho. Nós estaremos diante do Senhor. O sol da justiça brilhará todos os dias ao nosso lado. E nós devemos firmes olhar para isso e desejar que isso aconteça o mais breve possível, para que nós estejamos juntos do Senhor. Hoje é dia 12 de julho, é o segundo domingo do mês de julho, e nós estamos gratos a Deus pela nossa escola bíblica dominical. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos, nós vamos orar, iniciando assim a nossa escola. Nós vamos pedir ao Senhor para que abençoe a nossa manhã e que nós saiamos desse momento transformados e coloquemos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Vou pedir a você que feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Senhor, nada tem nos faltado, porque a Tua palavra nos garante isso, de que o Senhor está ao nosso lado e nada vai nos faltar. Aquilo que nós não temos é porque neste momento não precisamos, não necessitamos. E tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque nós temos o que vestir, temos o que comer. Obrigado porque nós temos uma casa para nos abrigar do frio. Obrigado porque temos o alimento em nossas mesas e o Senhor tem feito isso por nós, embora nós não mereçamos. Pedimos para que o Senhor, nesta manhã, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Fazemos isto durante toda a semana, mas em especial te buscamos neste dia que é todo teu. Pedimos para que durante todo esse momento nós busquemos a ti como o Senhor merece. Que as nossas vidas estejam depositadas em tuas mãos e que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor fale conosco nesta manhã daquilo que nós precisamos ouvir. Que nós estejamos firmados no Senhor e na Tua palavra, e nas promessas que o Senhor fez e que, com certeza, o Senhor tem cumprido em nossas vidas. Nos abençoe, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar um hino do nosso inário, o hino de número 177.
É um daqueles hinos antigos que a gente canta e se lembra da nossa infância e da nossa adolescência na igreja. Toda criança sabe esse hino, não é? O hino de número 177, Firme nas Promessas. Vamos cantar todos juntos? Vamos lá? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que nós realmente estejamos firmes, não é? Nas promessas que o Senhor tem para nós e de que nós temos aprendido a cada dia. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 65. Salmo de número 65. Você que tem nos acompanhado sabe que nós temos feito a leitura sequenciada do livro dos Salmos. Então, Salmo de número 65 é a leitura desta manhã. Eu vou ler e gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia este Salmo de Davi, Salmo de número 65. Leiamos então. Diz assim a palavra do Senhor. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus,
Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. O Senhor cuida de todas as coisas, das coisas grandes e das coisas pequenas. Ele cuida da sua criação e ele tem tudo em suas mãos. Todas as estações do ano, aquele tempo em que a terra produz e que deixa de produzir. O Senhor tem tudo em suas mãos e nós não precisamos nos preocupar com isto, porque ele coordena todas as coisas. Ainda que tudo esteja confuso, nada foge daquilo que o Senhor um dia planejou para estes dias. E nós devemos exultar, cantar, louvar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de cada detalhe. Às vezes nós vemos coisas, e até mesmo na natureza, como vimos aqui há uns 15 dias atrás, a natureza fazendo coisas que a gente nem espera, o ciclone, o frio ou o calor, e nós ficamos preocupados muitas vezes. Mas tudo, irmãos, tudo, toda a natureza, a criação do Senhor está em suas mãos e nada, nada foge daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Ele nos guarda, e Ele nos protege, e Ele nos sustenta. Há um cântico que diz exatamente isso. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Todo o resto é Ele quem faz. O Senhor tem tudo em suas mãos, o dia, a noite, o frio e o calor, as águas do mar, as estrelas do céu. Ele conhece todas pelo nome de cada uma. Então, o nosso trabalho é descansar na vontade soberana do Senhor. Eu quero convidar você para cantarmos juntos esse cântico e que você pense nisso, de que todo o trabalho está nas mãos do Senhor e o nosso é descansar. Vamos cantar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando
quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que nós possamos fazer isto, descansar no Senhor, sabendo que a nossa ansiedade ou a nossa preocupação não vai mudar aquilo que Ele tem planejado para todos nós. Então, o que nos resta fazer é descansar na vontade soberana daquele que tem tudo em suas mãos, do amado das nossas almas. Que nós possamos fazer isto dia após dia. Meus irmãos, esta semana, aqui na nossa igreja, nós não tivemos aí o registro de nenhuma pessoa fazendo aniversário de anos de vida, né? Aniversário, e também aniversário de casamento. Nós tivemos o Davi e a Milena fazendo aniversário de casamento esta semana. Sim, eu tinha até anotado. Nós até falamos com eles um pouquinho. A Milena mandou ali para mim rapidinho uma mensagenzinha dizendo que ela e o Davi estavam fazendo aniversário de casamento. E o pastor, é isso mesmo, e o pastor colocou ali no grupo da igreja a Milena e o Davi, os pais da Sarinha, e de um novo bebê que nós estamos à espera, que vai chegar em novembro. Deus tem abençoado a saúde da Sara e da família, da Milena e da família nessa gestação, e nós estamos aí aguardando um novo bebê para o mês de novembro. Então, nós louvamos o Senhor pela vida da Milena, do Davi, esse casal que chegou há pouco tempo em nossa igreja, mas que já faz parte da nossa família. Nós vamos seguir orando pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que continue abençoando as crianças, os jovens, os adolescentes de nossa igreja, para que nós sigamos, né, aguardando o dia em que poderemos retornar às atividades normais de nossa igreja. No domingo passado, o pastor não estava aqui em Balneário, foi para Itajaí substituir o reverendo Edmar, e que alegria foi ver o Guilherme, né, o seminarista Guilherme, ele pregou aqui na nossa igreja, uma grande bênção. Também muito feliz de ver a família do José e da Cris, né, cantando. Que saudade, eu fiquei daqui, eu e os meninos olhando, o José fazendo a liturgia, depois a Cris veio cantar, o Gabriel tocando violão. Que alegria, que gostoso, que saudade, não é, irmãos, de estarmos todos juntos. O Senhor tem o tempo certo, mas em breve nós estaremos juntos, todos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe a nossa aula agora, este momento, e logo depois o pastor, então, vai dar sequência na nossa escola dominical. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, te louvamos porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Te agradecemos porque o Senhor concedeu ao Davi e à Milena mais um ano juntos, em família, em que eles te buscam, te servem, te amam e te adoram. Obrigado pelos filhos que o Senhor concedeu a eles. Pedimos para que eles tenham sabedoria, para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, da sua palavra. Pedimos para que o Senhor firme os passos deles nos teus caminhos e que eles continuem a andar
segundo aquilo que o Senhor tem para eles. Obrigado porque eles fazem parte da nossa família e que nós possamos estar sempre juntos. Te pedimos para que o Senhor continue conosco, com a nossa igreja, com os membros da nossa igreja, com aqueles que estão chegando, fazendo classe de catecúmenos, que o Senhor nos abençoe e nos mantenha firmes nas tuas promessas e nos teus caminhos. Abençoa agora a nossa aula e que possamos aprender mais da tua palavra. Obrigada por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, irmãos, e vocês, irmãos, e que possamos aprender mais da palavra do Senhor. A Dona Tereza e o seu Aurélio estão comemorando 58 anos de casamento. Hoje. Dona Tereza e seu Aurélio, 58 anos. Irmãos, o pastor está me falando aqui que a Dona Tereza e o seu Aurélio colocaram ali no grupo que eles estão fazendo 58 anos de casados hoje. Mas, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Aqui na igreja de Balneário, o povo não casa pouco, não. O povo aqui gosta de muitos anos de casamento. Há uns meses atrás, umas semanas atrás, comemoramos os 60 e tantos anos de casamento da Dona Rose e do seu Benhur, e hoje a Dona Tereza comemora, então, 58 anos de união. Que coisa mais linda! Como Deus faz as coisas e como Satanás tem contado mentiras de que o casamento dura só o quanto a gente quer, não é? E que dura pouco e que é uma instituição falida. O Senhor é dono das nossas famílias. Parabéns, então, a Dona Tereza, o seu Aurélio, 58 anos de casado. É motivo de muita alegria e de muita festa, não é? Que Deus abençoe vocês. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta aula que vamos ter. Bom dia, meus irmãos. Com grande alegria e motivados também por esses motivos de gratidão, estamos mais uma vez começando a nossa aula da escola dominical, já instruídos pela palavra de Deus, já consolados, pela palavra do Senhor, cantamos os cânticos, oramos, e agora vamos separar um tempo para o estudo da palavra de Deus. Cumprimentando todos os nossos irmãos queridos que estão conosco, é muito bom saber que nós estamos juntos estudando a palavra do nosso Deus. Nós vamos continuar hoje estudando o livro de Jó, e a metodologia que nós seguimos já nos fez avançar para o fim do livro, lá para o capítulo de número 28. Aqueles que perderam um ou outro estudo, nós fizemos da seguinte maneira: o livro de Jó tem 3 ciclos de diálogos entre ele e os seus amigos, os seus 3 amigos, e nós abordamos o diálogo entre Jó e cada um dos amigos nos 3 ciclos. Então, isso nos fez avançar, ainda que panoramicamente, nos fez avançar rápido no livro, e na semana passada vimos o encontro de Jó com Zofar. Hoje,
nós vamos, a partir do capítulo 28, observar as palavras de Jó. No domingo que vem, se Deus nos permitir, as palavras de Eliú, aí já estamos chegando no final do livro. Está tudo gravado e você pode acompanhar alguma coisa que perdeu ali no meio do caminho. Para o início da nossa aula de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 16, e depois nós vamos lá para o livro de Jó, como temos feito, né? Hoje veremos a defesa de Jó, diante de todas as acusações que os seus amigos fizeram ao longo desse período. Então, vamos partir aqui, apenas de maneira introdutória, do Salmo de número 16, que nos diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor, pedir a Ele que ilumine o nosso entendimento para o estudo da sua palavra. Ó Deus eterno, te louvamos mais uma vez por tua bondade, por tua presença constante conosco, ao nosso redor, nos protegendo e também adiante de nós, nos guiando. Te agradecemos pelo estudo da tua palavra, que realizaremos agora. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem ricas bênçãos para nos conceder, pois foi para isso também que o Senhor fez escrever, registrar a tua vontade revelada. Te adoramos, ó Deus, por tua grandeza, te agradecemos pelo livro de Jó, pela história de Jó e pelas lições que nós temos aprendido, ó Deus, com as tuas realizações na vida daquele teu servo. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então relembrar aquilo que nós estudamos na semana passada. Eu vou ampliar aqui para que os irmãos tenham uma noção aí. Nós estudamos, como eu já disse, o diálogo de Jó, entre Zofar e Jó, que revelou a nós a agressividade dos amigos em relação a Jó. Nós percebemos, né, nas palavras de Zofar, porque ele já aparecia no final dos ciclos de diálogo, então a questão já estava mais acalorada e era mais agressivo, né, o Zofar. Ao mesmo tempo em que nós temos aprendido sobre a integridade de Jó. A sua fé em Deus é inabalável, pois é fundamentada no próprio Senhor. E aí, nós fizemos esta pergunta, né, que deveria nos fazer refletir ao longo da semana. Nossa fé resistiria a tantas perdas e a tantos ataques? Essa era a reflexão a que nós deveríamos chegar, a resposta, né? Pois os ataques que Jó sofreu foram duríssimos. E como nós já abordamos, isso também, o sofrimento foi também agravado pela presença dos amigos ali. Então, Jó sofreu com todas as perdas e sofreu também com ataques injustos, como o Senhor Deus mesmo diz no final do livro. Hoje nós vamos abordar a defesa que Jó faz
Na verdade, eu estou intitulando assim porque nas palavras de Jó, ele mesmo vai dizer que essa é a defesa dele escrita, é como se ele apresentasse sua defesa diante de um tribunal. Nós vimos a resposta de Jó a Zofar, logo na semana passada, e hoje, a partir do capítulo 28, começa um novo período da fala de Jó, não mais direcionada a Zofar numa resposta, mas como que uma expressão mesmo, uma reflexão de Jó, direcionada aos amigos no primeiro momento, como uma resposta aos três, mas depois, num segundo momento, direcionada ao Senhor, por meio de uma oração, e também, como ele mesmo diz, ser todo esse momento de fala de Jó, que vai do capítulo 28 até o 31, como sendo a sua defesa diante do Senhor, diante daqueles que estão ao seu redor ali, com todas aquelas palavras. Vamos então avançar para observar algumas questões interessantes. Então eu peço a você que abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 28. Jó 28. E aí ele vai ressaltar nesse primeiro período o valor insuperável da sabedoria. Durante sua fala, Jó ressaltará a majestade de nosso Deus. Mais uma vez, né? Mais um momento de fala em que Jó, ao invés de apenas dar a paga àquilo que ele está sendo acusado, ou às afrontas que ele tem recebido, Jó aponta para Deus. Jó expressa todo o seu conhecimento e a sua confiança no Senhor. Isso é bastante interessante. Alguns dos irmãos já me ouviram falar, e nós já falamos disso também de maneira mais geral na nossa igreja, sobre Deus ser o nosso justo juiz. E como é difícil para os homens entregar sua causa a outros, quando nós somos enganados em achar que nós mesmos podemos realizar ali a justiça. Mas nossa balança é sempre enganosa. E Deus, por meio da Escritura, também nos diz que ele é o justo juiz. A ele pertence a vingança, caso seja necessário dar a paga a alguma afronta. E o que me chama muita atenção, e eu acho que tem chamado a atenção dos irmãos, é que Jó tem essa estrutura na cabeça. Ou nós podemos aprender com Jó essa estrutura. No sentido de que, ao invés de ele mandar novas acusações contra os seus amigos, tentar executar a justiça, ele vai apontar para o Senhor. Sua confiança está no Senhor, a sua integridade não é abalada, ainda que diante de tantos ataques, e com isso ele exalta a majestade do nosso Deus. E hoje ele vai falar sobre, ou hoje nós veremos ele falando sobre a sabedoria do Senhor. O Senhor é a fonte de toda sabedoria e a exerce em todos os seus atos. Todos os atos do Senhor são permeados da sua santa sabedoria. Ele também concede sabedoria ao seu povo. Então, antes de nós avançarmos sobre os aspectos que Jó vai ressaltar sobre a sabedoria do Senhor, vamos relembrar estes dois momentos nas Escrituras, em Salmos, no livro dos Salmos e na carta de Tiago, quando nós lemos e somos ensinados que Deus exerce sabedoria, e ele é a fonte de toda sabedoria, seus atos são permeados com esta santa sabedoria, e que ele também concede sabedoria ao seu povo. Salmo de número 110, por favor, marque o Jó 28, que daqui a pouquinho a gente vai voltar. Salmo 110. Versículo... E não tem aqui, né? É o 111, eu anotei errado. Me perdoem, tá bom? É o 111, verso 10. Diz assim,
Aí vai estar certinho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, temer o Senhor, né? Reverenciá-lo, crer nele, conhecê-lo, seus atributos, suas obras, e então relacionar-se de maneira digna diante desta grandeza, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí revelam prudência àqueles que o praticam. Então, como Deus exerce, ele é a fonte da sabedoria, ele exerce sabedoria em seus atos, e também como ele concede ao seu povo. Agora, eu creio que vai estar certo. Tiago 1, versículo 5. Muito bem. Tiago 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Note, a fonte da verdadeira sabedoria é o Senhor Deus, e ele concede àqueles do seu povo que pedem a ele, né, aqueles que demonstram-se necessitados. Veja só como isso, nós não vamos estudar Tiago agora, né, mas como isso é complexo, é um versículo complexo, porque para alguém pedir alguma coisa é preciso reconhecer que não tem aquilo. E os homens são extremamente orgulhosos. Então, mesmo assim, a Bíblia nos ensina que, se nós chegarmos a esse ponto, né, de humildade diante de Deus e necessitar de sabedoria, como Salomão fez, o Senhor dará liberalmente, né, concederá liberalmente a sua sabedoria àqueles que o pedem. Pois muito bem, meus irmãos, voltemos lá então para o livro de Jó, e agora, com mais detalhes, observaremos Jó falando sobre a sabedoria do Senhor Deus. Jó, capítulo 28. Você fique à vontade para fazer perguntas, fazer comentários, nós colocamos aqui o seu comentário. Você pode mandar aqui também no celular ou diretamente na nossa transmissão. Jó, capítulo 28, e nós vamos ver o seguinte. O valor insuperável da sabedoria é ressaltado por Jó nesses dois aspectos, né? Jó diz que não pecou contra o Senhor e não tem recebido, né, todo esse sofrimento como disciplina de alguns pecados, e ele vai elencar. Na verdade, é uma resposta dele a tudo aquilo que os seus amigos disseram contra ele. Falaram sobre cobiça, falaram sobre ele viver como um homem perverso, né? Zofar, principalmente, na nossa última aula, ele foi muito agressivo nesse ponto, acusando Jó mesmo de ser um homem perverso, de ser um homem cobiçoso. Então, Jó vai responder, mas vai apontar para a majestade do Senhor. Então, preste atenção. Ele primeiro vai dizer, ele não pecou colocando o seu coração nas questões materiais. Ele reconhece a preciosidade das coisas materiais, né? Ele reconhece tudo aquilo que existe na criação, mas ele ressalta que ele não pecou cobiçando estas coisas. Então, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 28, nós lemos então Jó falando sobre as preciosidades materiais e como os homens se empenham por elas. Observe, na verdade, verso 1, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e a pedra se funde o cobre. E da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transuentes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Imaginem a cena aí. Da terra procede o pão
mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então, veja de maneira poética como Jó nos mostra aqui. Eu trabalho, por exemplo, de mineiros, né? Atrás de pedras preciosas, de ouro. Isso é muito claro para toda a humanidade, desde sempre. E Jó ressalta como os homens se empenham por buscar essas preciosidades. E daqui a pouco ele vai dar o contraponto sobre o valor insuperável da sabedoria divina e como os homens devem se esmerar também em procurá-la, em pedir ao Senhor. Nós vimos aí há coisa de 10 dias um desmoronamento de uma mina de jade. Então, os homens vão mexendo ali na terra, às vezes uma implosão equivocada faz todo um trabalho ser complicado ali, e vidas se perderem. Muitos morreram nesse último acidente. Nós temos um evento mais anterior, no Chile, onde aqueles homens mineiros estavam lá no fundo e houve ali alguma coisa também, uma movimentação da terra, eles ficaram ali isolados. Nós temos um evento no Brasil muito antigo, né, mas os irmãos se lembram, isso ficou narrado na história por causa do desespero que acometeu muitos brasileiros, e eles correram lá para a Serra Pelada, e como as coisas eram terríveis, em condições precárias, porque foi descoberta lá uma jazida de ouro. E assim, Jó reflete sobre as preciosidades materiais. Em nenhum momento ele diz que isso não é precioso. Em nenhum momento ele minimiza a preciosidade destes elementos, né, ricos, destes minerais ricos. Mas agora ele vai dar o contraponto sobre a sabedoria do Senhor, que é extremamente e tem um valor, é extremamente superior e tem um valor insuperável, né? O valor da sabedoria, ele começa a dizer a partir do versículo de número 12, leia aí comigo. Mas depois, né, de tudo, dos homens fazerem tudo isso atrás de pedras preciosas, atrás de ouro, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, né, da sabedoria, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então
Viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Veja que interessante, muito bonito. Eu, pelo menos, fiquei assim, capturado pela beleza das palavras de Jó acerca tanto das preciosidades materiais, quanto do valor insuperável, né, de quão preciosa é a sabedoria. E ele diz: o temor do Senhor é a sabedoria. O Senhor é quem a estabeleceu. O Senhor é quem a manifestou. Versículo de número 27. Ele a estabeleceu, ele a manifestou, ele a esquadrinhou. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ainda que muito seja feito para conquistar essas questões materiais, como ele ressaltou na primeira parte do capítulo 28, ainda assim, nada. E todo esse trabalho não pode ser eficaz na busca pela sabedoria. Somente em Deus se achará a sabedoria. E isso é interessante, meus irmãos, porque talvez o nosso tempo não é tão afetado por filósofos, né? Os mais jovens aí só sabem o que é filosofia porque estudam aí no ensino médio e coisa do tipo. Mas tempos passados, fomos muito influenciados pela ideia da filosofia. E uma das grandes questões para a filosofia, talvez da filosofia mais clássica e mais antiga, era a sabedoria. Como desenvolver? Alguns até achavam que entre as relações dos homens era o ápice do encontro com a sabedoria. Mas todo o processo que eles fizeram, todas as tentativas se frustraram, porque a sabedoria está no Senhor, procede do Senhor. Só é possível você encontrar a sabedoria e desfrutar das bênçãos dessa sabedoria quando você, de fato, reconhecer a fonte dessa sabedoria, que é o Senhor. Nós somos confrontados com a escassez da nossa sabedoria dia após dia, meus irmãos. Algumas coisas que falamos e não deveríamos ter falado, ações que tomamos e não deveríamos ter tomado, ou o contrário também. E aí sempre nos vem aquela sensação de falha, de falta de tato, de sabedoria. E nós temos onde buscar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, aquele que sustenta a nossa vida, como nós temos agora vivido até aqui. Ele é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. Não há outro lugar, não há outra coisa. Não tem como trocar, não tem como comprar. E muitos há que estão enchendo igrejas, achando que podem comprar com seus sacrifícios a sabedoria divina. E isso jamais vai acontecer. Porque não se pode comprar a sabedoria. Não é algo material com que nós fazemos escambo, trocas, mas é algo de fé. É um motivo para que o nosso coração lance fé. E nós só sabemos, e nós já sabemos que a fé é um dom de Deus, para que nós creiamos nele e encontremos toda a fonte de sabedoria, que é o próprio Deus. Então eu ressalto que a fonte da sabedoria não está nas coisas materiais, e quem a adquire encontra algo melhor do que as pérolas. É o que diz ali o versículo de número 18 do capítulo 28. Eu não sei se você tem o costume, eu sei que alguns irmãos fazem isso, né, mas grife aí a Bíblia, né, alguns ainda usam lápis de cor. Esses versos precisam ficar aí destacados para que você os decore, é um método de decorar, você os decore, mas também quando você voltar ali, você encontre rapidamente, talvez
a palavra que estava precisando naquele momento. Então, observe aí, né, versículo de número 18, a aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas, né? Melhor que a das pérolas. E o versículo 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Muito bem, avancemos para o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que é uma expressão de Jó. Nós veremos agora, a partir do capítulo 29, e ele diz assim, né? Quem me dera voltar aos dias em que Deus me guardava. Essa é uma expressão muito interessante, nós vamos entendê-la no seu contexto. As palavras de Jó, nos capítulos 29 e 30, são evidências internas de que o narrador foi inspirado por Deus para realizar o registro sobre o sofrimento desse homem. Ele narra os atos que demonstram sua integridade diante de Deus e reconhece que a companhia do Senhor era a marca distintiva de sua vida. O que eu quero dizer com evidência interna é que o próprio texto dá mostras, né, dá evidências que aquilo que foi escrito no capítulo 1, no capítulo 2, é de fato verdade. As palavras de Jó vão ressaltar que o narrador foi inspirado por Deus e, de fato, aquilo aconteceu. Jó vai começar o capítulo 29 dizendo assim, quem me dera voltasse aos dias em que Deus me guardava. E o narrador, lá no capítulo 2, vai registrar a fala de Deus para Satanás, dizendo, ele está em tuas mãos, só não tira-lhe a vida. Lembram-se disso? Então, é interessante também, meus irmãos, fazermos esses ajustes na nossa compreensão total do livro. Jó não está errado, né? De fato, ele foi entregue com limites, mas foi entregue nas mãos de Satanás, para que ele sofresse todos aqueles danos. O propósito era a desonra de Satanás, porque Satanás disse a Deus que o povo de Deus, na pessoa de Jó, né, representado por Jó, só teme a Deus porque tinha as coisas, porque tinha saúde. E Deus comprovou na vida de Jó, com sua integridade, que as coisas não são assim. O povo de Deus é íntegro por causa de Deus e não daquilo que eles recebem da mão de Deus. Está aqui no capítulo 28 mais um exemplo disso, onde Jó diz que as questões materiais são preciosas, mas a fonte da sabedoria, que é o próprio Deus, tem um valor inestimável, um valor insuperável. Então, Jó vai, com as suas palavras, mostrar uma evidência do próprio texto, confirmando que isto é verdade, que as palavras do narrador são verdadeiras. Então, aí a companhia do Senhor é a marca distintiva da vida de Jó, né? Quando nós lemos lá o Salmo de número 16, nós observamos isso também na vida de outro servo do Senhor. Então, avancemos para observar as questões aí pontualmente. Então, a primeira coisa que eu destaco está no do verso 1 ao verso 6 do capítulo 29. Jó era guiado por Deus. E aí ele vai dizer, prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados. Nós já ressaltamos isso um tempo atrás, né? Essa situação de Jó durou aí alguns meses. Não sabemos quantos, mas durou alguns meses. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então ele expressa, ressaltando estes pontos da sua vida, lembrando, né, como que se a amizade de Deus estivesse sobre a tenda dele, a companhia do Senhor estivesse com ele, versículos 4 e 5,
esses dias era quando, na perspectiva de Jó, quando Deus o guardava. E nós sabemos muito bem que todas essas coisas péssimas que aconteceram com Jó aconteceram sob o controle ali, sobre a condução, melhor dizendo, de Satanás, e mesmo assim Satanás sob a autoridade de Deus, porque ele não faria nada com Jó se Deus não autorizasse. Isso no capítulo 1 e no capítulo 2, você pode voltar seus olhos lá depois. Uma segunda coisa é, a partir do versículo 7, o procedimento de Jó desmente as acusações de seus amigos. Então, como assim, né? Os amigos de Jó vão dizer que ele foi desrespeitoso com os homens, que ele cobiçou, que ele agiu como perverso, que ele não cuidou do pobre, Bildad, Zofar, eles são assim cada vez mais intensos nas palavras. As palavras de Elifaz são mais sutis, também incomodam bastante, são acusações severas, mas como eu já disse aos irmãos, né, esses dois já aparecem no momento em que a discussão está mais acalorada, e eles vão dizer que Jó não tinha respeito com os homens, não cuidava dos necessitados, deixava ao léu aqueles que precisavam de seu conselho e não cuidava dos doentes. Em resposta, prestem atenção, como eu disse lá no início da nossa aula hoje, Jó não vai vai pagar na mesma moeda. Ele vai responder, ele vai dar uma resposta firme, mas ele vai, de novo, apenas ressaltar a sua integridade diante do Senhor. Isso é bastante belo na vida de Jó, e nós devemos aprender isso também em nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Observe que interessante, então, a partir do versículo de número 7. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Então, eles davam lugar a Jó, ele era benquisto, socialmente falando. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, o meu ninho expirarei. No meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se me renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Esta era a vida de Jó antes de perder todas as coisas, antes de sofrer toda esta provação, esta privação também. E é interessante, meus irmãos, porque Jó vai falar aqui mais um tempinho, e depois um outro homem vai aparecer na história chamado Eliú. E nas palavras de Eliú vai ser dito assim, eles não têm mais nada para falar contra Jó.
Isso também nos aponta para o fato de que estas palavras de Jó, eles não tinham como retrucar, porque elas eram verdade. Jó tinha toda este reconhecimento dos homens. Jó era conselheiro das pessoas à entrada da cidade. Ele tinha um bom respeito social. Não por ser ele quem era, mas por causa da sabedoria do Senhor, por causa da companhia do Senhor. Não se esqueça de que esse trecho é parte do capítulo 29, quando ele diz: eu queria voltar aos dias em que Deus me guardava, quando eu havia a companhia do Senhor. Não vamos nos esquecer disso. Outra coisa, quero aumentar aqui para os irmãos perceberem. Jó tornou-se motivo de riso, agora no capítulo 30, né? E aí, de novo, essa expressão muito forte do início do capítulo 29 deve pular diante de nós, né? Quem me dera eu voltasse nos dias que Deus me guardava, porque agora, nesse período em que Jó está sofrendo, ele tornou-se motivo de riso. Leia aí comigo o capítulo de número 30, do verso 1 ao verso 15, e aí ele vai dizer: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e flores dos arbustos. Versículo de número 5, do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir o rosto. Por que isso acontece? Diz Jó no versículo 11. Não perca essas chaves, meus irmãos, importantes para a interpretação do texto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. E agora, do verso 24 em diante: de um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se grita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes, enegrecida me cai a pele, e os meus ossos se queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Este é o relato do próprio Jó sobre o seu sofrimento. Aquele sofrimento que os 3 amigos ouviram de longe e vieram para condoer-se de Jó e para consolá-lo, como diz lá o capítulo de número 2. É um grande sofrimento. Mas, antes de avançarmos, eu gostaria que os irmãos observassem
uma coisa bastante interessante. Jó e a vida de Jó são uma mostra daquilo que aconteceu plenamente em Cristo Jesus. É inevitável, meus irmãos, que ao ler estas coisas, o cristão não se lembre do seu Salvador. Ao observar que ele era cheio de glória e que veio a este mundo e que, vindo ao mundo, os homens riram-se dele. Ele foi motivo de riso para se cumprir também a palavra do Senhor. Nos Salmos, ele teria diante de si homens que meneariam a cabeça contra ele. E olha só que interessante o versículo de número 12, quando Jó diz: à direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Versículo 10, eles não se abstêm de me cuspir no rosto. E tantas outras coisas, neste trecho que nós lemos aqui, são mostras na vida de Jó que de fato aconteceram com ele, mas que o Senhor Jesus sofreu com maior intensidade. Jó sofreu estas coisas para que Satanás fosse derrotado em suas acusações, como foi derrotado. Mas ele mesmo não tinha pecado nesta amplitude para receber todo aquele sofrimento. O Senhor Jesus Cristo também não pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, sofreu um castigo que era a paga pelas nossas afrontas contra o Senhor Deus. E também, ao terceiro dia, triunfou sobre os inimigos, sobre o poder da morte. Cristo Jesus é o ápice daquilo que aconteceu com Jó. Nós já ficamos com o coração assim, apertado em ver o sofrimento de Jó, que era por conta dele mesmo, acerca da sua vida, para destruição e vergonha de Satanás. Agora, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo deve ainda nos trazer mais temor diante do Senhor. Deve sim nos fazer chorar quando nós agimos como se o Senhor Jesus Cristo não nos tivesse salvado, ou pior, como se nós não crêssemos em Jesus. Porque ele sofreu pela mão dos homens, como diz Jó aqui, que os cachorros deles, os pais dessas pessoas serviriam e talvez nem serviriam de cachorro do seu rebanho. Homens desprezíveis como eu e você, sobre quem a graça do Senhor foi derramada, sobre quem a misericórdia do Senhor foi derramada. E Cristo Jesus, fazendo a vontade do Pai, mas também demonstrando o amor por nós, o seu povo, desceu da sua glória e enfrentou todo tipo de escárnio para derrotar as hostes malignas, para derrotar o poder da morte que está sobre nós. Ele ressuscitou, nós também temos a certeza que ressuscitaremos, porque a morte já foi destruída. E nós poderemos continuar tendo a companhia constante do Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Essa reflexão é necessária, é uma aplicação necessária. Quando nos deparamos com mensagens, com dicas assim tão claras daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo em outros textos das Escrituras. Muito bem. Jó, no capítulo 30 ainda, não está colocado corretamente essa referência, é do verso 16 ao verso 23. Depois eu vou corrigir isso. Ele faz uma súplica muito bonita ao Senhor. Jó 30, do 16 ao 23, ele diz assim: agora, dentro de mim me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói.
Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Mais uma vez, você deve se lembrar, porque eu me lembrei também, e não por isso, né, mas por causa da aplicação que nós já fizemos, do jardim do Getsemane aqui, onde o Senhor Jesus diz que a alma dele estava em aflição profunda, e ele diz, se for possível, passa de mim este cálice, mas faz a tua vontade. Onde ele também diz, na cruz, mais adiante, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que interessante e quão belo é fazer esses cliques, né, como a gente chama, né, mas esses apontamentos do Novo Testamento lançando luz sobre o Antigo, e como o Antigo Testamento deu mostras sobre a vida, a obra e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, avancemos para a última parte do nosso estudo e nós observaremos o capítulo de número 31. E aqui, mais uma vez, eu retiro do texto o nosso tópico, né? Uma frase de Jó. Eis a minha defesa assinada. As últimas palavras de Jó, no ciclo de diálogos com seus amigos, compõem uma defesa de sua retidão diante de Deus e dos homens. Uma revisão de possíveis pecados que poderiam tê-lo conduzido àquela situação degradante. A resposta virá do próprio Deus nos últimos capítulos. Então, este é o movimento. Jó agora vai passar em revista a sua vida, daqueles possíveis pecados que poderiam ter levado àquela situação, ou levado àquela situação. Algumas coisas nós já sabemos, o próprio Jó já tem convicção por causa da fé que ele tinha em Deus, mas algumas coisas só serão respondidas pelo próprio Deus nos capítulos finais, né? Depois da fala de Eliú, Deus vai falar com Jó, e aí vai até o fim do livro. Então, algumas respostas vão vir apenas da boca do próprio Deus nos capítulos finais. Mas esta é a dinâmica do que nós vamos ver agora no capítulo 31. É a última fala de Jó no ciclo de diálogos com os amigos. Agora eles não aparecem mais e Jó não vai mais responder para eles. Acabou aqui. Aparece Eliú, vai falar durante um tempo, depois Deus vai falar durante o tempo, e aí Jó aparece só lá no capítulo 42, mais abertamente, com aquelas expressões que nós já ouvimos, né? Então, essa é a dinâmica do fim do livro para nós. Então, vamos observar alguns detalhes aqui. Pecados que ele passa em revista, né, que poderiam ter levado a essa situação. Então, a primeira coisa que ele ressalta, do verso 1 ao verso 12, Jó diz claramente, não cobicei mulher. Meu problema não foi cobiça de mulher, não foi adultério, não foi por isso que eu cheguei até aqui. Veja só o versículo 1 do capítulo 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade.
se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeei eu, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Então, Jó se defende aqui, num primeiro momento, dizendo: não cobicei mulher, não cobicei donzela, não cobicei mulher do próximo, não foi esse o motivo pelo qual eu cheguei até aqui. Segunda coisa que ele vai ressaltar: não desprezei meus servos. E é interessante, meus irmãos, observe, você pode ler aí comigo o slide, depois nós vamos voltar nos textos. Observe, ele vai falar de cobiça, ele vai falar de abandono dos servos, ele vai falar de omissão aos necessitados, idolatria, conforme segundo as riquezas, e observe que estes pecados eles estão diretamente relacionados à lei de Deus, que será promulgada por Moisés, por Deus, né, através de Moisés, tempos depois, já que cremos que Jó se posiciona ali no período patriarcal. Note que interessante aquele argumento também que nós já temos ressaltado dos nossos estudos dos 10 mandamentos às quintas-feiras. Quando Deus estabelece os 10 mandamentos, não é coisa nova para o povo. Na verdade, Deus põe diante deles aquilo que lhes acusará, porque eles já estão praticando. E Deus também põe aquilo diante deles para lhes refrearem a pecaminosidade. Veja que interessante como esse ideal já está na mente humana desde antes da própria lei ser promulgada pelo Senhor. Mas avancemos aqui. A partir do versículo 13 agora, do capítulo 31, diz assim: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, essa questão acerca dos servos. E veja, mais uma vez, mais um detalhe aqui, como Jó sabia que estas ações que ele está ressaltando são afrontas contra Deus. E ele conhecia que Deus se levantaria para julgar as causas, disciplinaria, né, derramaria sua justiça contra essas ações que são inadmissíveis diante de Deus, são pecado diante de Deus. Agora ele vai falar sobre a omissão para com o necessitado, do versículo 16 até o versículo 23. Diz assim: se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se há alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Então, também não é este pecado que Jó cometeu. Agora, outra coisa, não idolatrei as riquezas, do verso 24 ao verso 28.
Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, essa imagem é bastante interessante, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Então, aqui, quando ele fala de idolatria, ele também une a ideia de que quando nós lançamos nosso coração sobre coisas da própria criação, sobre pessoas que são coisas da criação, nós negamos Deus. Esse é o ponto da idolatria, né? É negar ao Senhor diretamente. E por fim, meus irmãos, ele vai falar sobre a sua defesa escrita, né? Sobre essa defesa que ele está apresentando e deseja, né, que alguém o ouvisse. E Deus está ouvindo e Deus o responderá. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. A partir do versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos juntamente chorarem, se comi seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Termina assim mesmo. Um pouco, você até achava que ia ter mais alguma coisa? Não, termina assim. Fim das palavras de Jó. Agora ele vai ouvir. Ele vai ouvir Eliú, ele vai ouvir o Senhor Deus, e aí no final ele vai falar mais algumas coisas. Mas preste atenção como é interessante a visão que Jó tem da sua vida, das coisas que estão acontecendo, e como ele, ao falar dessas coisas, expressa toda a realidade e exalta também a majestade de Deus. Note, ele vai dizer sobre Deus ser o Todo-Poderoso, versículo 35, né? E aqui também algumas coisas atreladas ao início da criação. Ele fala de Adão, e ele fala no versículo 38, se a terra clamasse sobre, ou contra ele, contra os seus feitos, mais ou menos parecido daquilo que Deus disse a Caim, quando disse, né, o sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então essa estrutura mais inicial da história do universo é mais própria de Jó, própria do livro de Jó. Então ele passa pecados que poderia ter cometido para que o levaram a essa situação. E quem vai dar a solução para tudo isso é o próprio Senhor Deus. Vai confrontá-lo em alguns momentos, mas vai dizer, inclusive, aos amigos de Jó, olha, vocês não disseram de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Então, de alguma maneira, expressões muito fortes, como a do versículo 23,
elas refletem a verdade. É o Senhor mesmo quem está conduzindo Jó, e ele tem essa noção, ele sabe, porque ele crê no Senhor Deus. Sua fé é nutrida pela presença do Senhor Deus, ainda que em tempos de circunstâncias tão drásticas como as que ele passou. Mas ainda assim, ele apresenta a sua defesa assinada, ele gostaria que o seu adversário apresentasse acusação e que o Deus Todo-Poderoso o respondesse. E aí ele diz que se no final, se ele realmente fez todas essas coisas, o trigo produza cardos e a cevada joio. Então que ele não tem ali o fruto do seu trabalho. Meus irmãos, nós também, com o fim das palavras de Jó, estamos encerrando a nossa aula de hoje. E encerramos desta maneira a defesa de Jó sobre as acusações que sofreu de Satanás. Elifaz, Bildade e Zofar ressaltam a majestade de Deus. Baseado na grandeza da glória do Senhor, Jó pautou sua vida, demonstrando seu temor ao Senhor. De fato, Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. No capítulo 28, ele vai dizer que eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. A vida de Jó, portanto, deve ser um modelo bíblico a ser seguido por todo cristão, por esses fatos todos que nós ressaltamos, mas também pelo fato de nós não darmos, pagar com a mesma moeda quando somos afrontados, levarmos a questão ao Senhor Deus, sabendo que Ele, a seu tempo, nos responderá, e ainda que nós respondamos a acusações, a afrontas, nós ressaltemos a grandeza do Senhor. A nossa fé também é exercitada em momentos como estes, e é por isso que a vida de Jó deve, então, ser um modelo para nós, para a vida de todo cristão. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Este é o fim das palavras de Jó, mas não é o fim do livro. Nós ainda temos alguns encontros até que o livro termine. Eu tenho aprendido bastante, espero que os irmãos também, e tenho sido muito edificado, por exemplo, com mostras do Senhor Jesus aqui. Nós conseguimos olhar daqui para lá, mostras da obra do Senhor Jesus na vida deste homem, e na nossa vida também. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra e te louvamos, ó Deus, porque é vigor, revigor para a nossa fé. Obrigado por ouvir a tua voz, o Senhor nos permite isso por causa de Cristo Jesus. E também, ó Deus, pela ação poderosa do teu Santo Espírito em nós, o Senhor nos faz praticar aquilo que nós aprendemos. Te louvamos por mais uma vez ver, ó Deus, e reconhecer os feitos de Cristo em nosso viver, estudando a tua palavra. Foi para isso também que o Senhor fez registrar a tua revelação, para que nós compreendêssemos a glória do Redentor Cristo Jesus. Te louvamos por este momento, te pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer deste dia, e nos prepare para ouvir a tua palavra à noite outra vez. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós então chegamos ao final da nossa escola dominical deste domingo, mais uma vez cumprimentando os nossos queridos irmãos que estão conosco, que Deus os abençoe. Vamos nos lembrar de orar pelos nossos irmãos enfermos. E, meus irmãos, aqui cabe também uma palavra, encerrando, a situação está se agravando um pouco na nossa região por conta da proliferação do vírus. Então, tome cuidado, tome muito cuidado. Use mesmo as ferramentas necessárias para a higienização. Evite ao máximo as aglomerações. Tomem cuidado. Não é aqui uma fala das notícias, Não é algo tão inflamado, mas assim, para que você preserve a sua vida, preserve a vida de outros, cuide-se. Nós estamos ainda passando por um momento complexo na nossa região. Outras regiões já estão melhorando, a nossa região ainda não. Então,
tome muito cuidado, exerça o seu papel diante do Senhor, preservando a sua vida, cumprindo o mandamento do Senhor. Então, evite aglomerações, evite sair desnecessariamente, cuide-se bem, sabendo que o Senhor está cuidando do seu povo, está cuidando de nós, mas Ele também nos faz seres responsáveis. Que Deus os abençoe, um bom domingo a todos. Nosso próximo encontro é hoje às 18 horas, lá na igreja e também pelas transmissões. Grande abraço, até mais, Deus abençoe.